Olá, seja bem-vindo, bem-vinda você a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos ver resoluções de questões do sexto ano, tranquilo? Meu nome é professor Emiliano e eu vou te conduzir nessa lista de questões. Eu queria, antes de começar, perguntar para você qual é a condição que você estabelece sobre matemática. Então, esses vídeos é justamente para quebrar essa ideia de que matemática é difícil, que matemática não pode ser aprendida de forma tranquila, tá certo? Então vem comigo que eu vou te mostrar como é tranquilo resolver questões de matemática do sexto ano sem estresse, sem aperreio, tá bom? Vamos lá. Olha só, a primeira questão pergunta o seguinte, ó. Abaixo estão representados 4 polígonos, polígono 1, 2, 3 e 4. Qual dos polígonos mostrados possui exatamente um ângulo agudo, ó, um ângulo obtuso e 2 ângulos retos? Lembrando, né, ó, o ângulo agudo ele é um ângulo menor do que 90 graus. O ângulo reto, ele é um ângulo de 90 graus, ele é assim. E o ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus. Então, olha só, qual dessas figuras aqui, do polígono 1, 2, 3 e 4, ele apresenta exatamente essa condição? Aqui são 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos aqui, ó. Tranquilo? Então, venho para cá e faço isso aqui. Então, essa daqui está descartada, ela possui 4 ângulos de 90 graus. Esse polígono 2 aqui, ó, ele tem 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos, ó, tranquilo? Aqui a gente percebe claramente qual é a estrutura. Essa daqui, ó, também não é. Vou vir para cá. Eu tenho aqui um ângulo reto, 2 ângulos retos. Opa, já achei 2 ângulos retos. Eu tenho aqui um ângulo agudo, tranquilo, e um ângulo obtuso. Então marca aqui, ó, polígono, exatamente o polígono 4. Tranquilo, muito fácil para você resolver, sem nenhum estresse, sem nenhum problema. Vamos lá? Olha só. A questão 2 está perguntando para você o seguinte, ó. Observe a figura abaixo. Joia. Considerando o lado de cada quadradinho como uma unidade de medida, de comprimento, para que o perímetro do retângulo seja reduzido à metade. Quando a gente tem algo e quer reduzir pela metade, a gente quer fazer o quê? Dividir ao meio. Tranquilo? Então, se eu vou dividir ao meio, eu começo da seguinte ideia aqui, ó. Desse lado aqui na minha base, eu tenho exatamente 6 quadradinhos. Então, eu vou aqui, ó, 6 dividido por 2. Desse lado aqui, eu conto 4. Então, é 4 dividido por 2. Então, se eu vou dividir isso aqui pela metade, esse lado aqui passaria a ter 3, exatamente assim. E o outro lado passaria a ter 2, ou seja, eu teria agora 3 e o outro lado 2. Vamos para as alternativas aqui, ó. Vai ser dividido por 2? Sim, tranquilo. Vai ser multiplicado? Não, porque se eu quisesse falar assim, ampliar, duplicar a figura, aí eu iria multiplicar por 2, está descartado. Aumenta 2 unidades? Também não, porque se eu fosse aumentar 2 unidades, eu teria agora um retângulo com 8, e eu teria um lado aqui com 6, né? Porque eu aumentei 2 unidades. Reduzido em 2 unidades, se eu fosse reduzir, eu teria agora um retângulo com 4 e aqui com quanto? Com 2. Então não é isso. Então, alternativa aqui, ó, letra A. Vê como é tranquilo, ó. Reduzida pela metade. E aí o aluno olha para uma questão dessa e fala assim, nossa, é muito complicado. Mas não se pergunta, se não se dá o trabalho, muitas vezes, de eu vou ler a questão, eu vou ver qual é a estrutura que está sendo solicitada, que está sendo pedida para poder resolver. Tranquilo? Vamos lá. Olha só. Aqui, muito tranquilo para fazer uma questãozinha bem básica, um raciocínio bem tranquilo para a gente poder entender. O qual das horas abaixo, o ponteiro das horas e dos minutos, forma um ângulo reto. Tranquilo? Então, lembrando que um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, ele tem que estar, os ponteiros precisam estar nessa posição aqui de 90 graus, certo? Bom, um outro detalhe. O ponteiro menor é o ponteiro da hora e o ponteiro maior é o ponteiro que marca os minutos, certo? Então, vou aqui para a primeira alternativa. Não vou perder tempo, não vou tentar imaginar como ficaria aqui. Eu pego o meu lápis, você que está fazendo sua prova, está fazendo o exercício, e eu vou projetar nessa figura aqui qual é a situação em que eu vou encontrar cada um desses pontos aqui. Para mim ter exatamente 13 horas, eu precisaria que o meu relógio estivesse o ponteiro aqui, ó.
da hora aqui e o dos minutos estivesse exatamente aqui. Então a gente observa aqui que aqui a gente tem o que? Um ângulo agudo. Então a letra A ela está descartada. Tranquilo, sem estresse, sem problema. Vamos lá. Vou agora ver a segunda simulação. 14 horas e 30 minutos. Beleza. Eu vou marcar aqui, ó. 14 horas. Está marcado aqui. Agora eu vou marcar 30 minutos. Ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Beleza. Então 14 horas e 30 minutos. O ponteiro maior vem para aqui. Só que esse ponteiro aqui, à medida que ele vai adiantando aqui, esse pequeno, com certeza, ele vai vir para cá para o meio. Então aqui a gente forma aqui, ó, um ângulo obtuso. Tranquilo? Sem problema, sem nenhum estresse. Aqui a letra B está descartada, certo? Ok, professor. Então vamos lá. Vamos para a próxima letrinha aqui, ó, que é super tranquila. 15 horas. 15 horas, ó, 13, 14, 15. O ponteiro pequenininho está aqui no 3 e o grande está marcando aqui no 12. Opa, eu tenho aqui um ângulo reto. Então aqui eu já encontrei a minha alternativa. Como ele tem, ó, qual das? Quando ele fala qual, ele está se referindo apenas a uma. Se ele dissesse assim, quais das alternativas, eu estaria me referindo a mais de uma. Então nesse caso, já que eu encontrei a alternativa C, não precisa fazer mais a letra D, porque eu já encontrei a alternativa e aí a gente vai para a próxima questão. Tranquilo? Olha só. Mais uma questão envolvendo aqui ângulos, para a gente poder entender. Olha só. Na figura abaixo está o caminho percorrido de Paulo de casa até a sua escola. Durante o caminho, Paulo fez algumas mudanças de direção. Tranquilo? Então, ele fez um trajeto mudando de direção, em qual ele pergunta o seguinte, ó, as mudanças da direção que formam ângulos agudos, estão representadas em que vértices? Presta atenção. A gente tem aqui, ó, o ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. O ângulo obtuso é um ângulo que ele é maior do que 90 graus. Então eu faço isso aqui, eu projeto isso aqui, ó, só para a gente entender. Tranquilo? Olha só. As mudanças de direção que formam ângulos agudos estão representadas no que vértice? No B e no G, no D e no F, no B e E no E e no G. Vamos lá. Se eu saio aqui de H, daqui para cá, esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto de 90 graus, então ele não conta. Tranquilo? Vou agora para o F aqui, ó. Aqui nesse vértice eu tenho um ângulo de 70 graus. Esse ângulo é agudo. Show de bola. Então já marquei aqui a letra F. Qual das alternativas aqui tem exatamente uma letra F como um ângulo agudo? Então veja, muitas vezes a gente já encontra a resposta das questões sem precisar ter muito trabalho. Olha só. A única alternativa aqui que tem um ângulo agudo com a alternativa F, porque eu já encontrei aqui um ângulo de 70 graus, é a letra B, ó. Tranquilo? Vou seguir. Venho para cá, ó. Cheguei aqui na letra R, aqui, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. Então, gente, olha só. Na letra D aqui no vértice, é um outro ângulo de 60 graus. Matei aqui a questão, ó. Tranquilo. Não preciso fazer o restante do percurso, não preciso ter trabalho para resolver essa questão. De cara aqui, ó, eu já encontrei a resposta. A única alternativa que tem a letra F com um ângulo agudo é justamente a letra B. Tranquilo? Vamos lá, vamos para mais um aqui, ó. Olha só, essa questão super tranquila, tem uma percepção bem bacana para mostrar para vocês. Paulo desenha no tabuleiro de xadrez uma seta apontando para cima, conforme podemos ver na figura abaixo. Se cada quadradinho do tabuleiro tem 1 centímetro de lado, qual é a área da seta desenhada por Paulo? Preste atenção aqui no detalhe. Se vocês observarem direitinho aqui, eu tenho aqui esse segmento aqui que ele está partindo, dividindo esses quadradinhos aqui ao meio. Tranquilo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Imediatamente, se você pegar o seu lápis, tá? Você vai perceber aqui que você vai ter exatamente aqui, ó, quantos? 2, 4, 6. Aqui eu já tenho 6. Tranquilo?
Vou vir para cá, ó. Daqui até aqui, eu tenho exatamente quantos aqui? 1, 2, 3, 4. Então eu tenho aqui mais 4. Show de bola. Completos aqui eu tenho aqui em cima, eu tenho 2. Aqui eu tenho 4, ó. Tranquilo? E aqui eu tenho 6. 6, 4, 10. Aqui eu tenho 12. O que é que sobrou aqui agora? Ó, sobrou esse aqui, metade e metade. Ó, metade, 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 metade. Sobrou isso aqui, ó. Então, aqui eu considero como sendo 1. 1, 2, 3. Aqui eu coloco aqui mais 3. Então eu tenho 10, 12, eu tenho 15. Ó, alternativa B. Presta atenção, a única coisa que eu tive a mais de fazer foi justamente isso. Eu peguei meu lápis aqui, eu fui compondo os quadrados que são inteiros, completos. O que foi que sobrou? Sobrou exatamente as metades. A cada 2 eu tenho 1. Tranquilo? Então somei aí direitinho para a gente poder fazer alternativa B. Vamos para mais uma aqui. Essa daqui super tranquilo para a gente finalizar aqui. Olha só, unidade de medidas, a questão super bacana para a gente poder fazer. Mariana mediu o comprimento de uma mesa com a trena representada abaixo. Opa, a medida indicada na trena é, olha só, aqui eu tenho essa trena, ela puxou essa trena e mediu exatamente nesse ponto aqui, 150. Beleza. Aqui a gente observa que nós estamos com centímetros. Uma coisa que é bem básica para vocês entenderem que 1 metro equivale a 100 centímetros. Bom, aqui ó, nesse ponto aqui, eu já tenho aqui 1 metro. Se 100 é 1 metro, quanto é 150? Metade de 1. Então eu tenho exatamente aí quanto? 1,5 metro. Olha só, é 1 metro? Não, está descartado. É 1,20 m? Não, porque se fosse 1,20 m, estaria exatamente aqui em 120. Está descartado. 15 metros de jeito nenhum, né? Eu teria que ter 15 vezes a medida disso aqui. Qual é? É 1,5 metro, ou seja, 150 centímetros. Tranquilo? Show de bola, né? Para finalizar aqui, ó, a última questão muito tranquila, muito bacana para a gente poder fazer. Olha só, este gráfico mostra o número de pontos seguidos pelos jogadores numa partida de videogame. Quantos pontos Pedro precisa fazer para alcançar o número de pontos de João? Ó, João está aqui, ele tem exatamente 8. E quem é outro aqui, ó? Pedro. Pedro tem quanto? Tem exatamente 3. Olha só, o que é que a gente pede, o que é que eu peço para o meu aluno aqui, ó? Faz esse tracejadozinho aqui para poder você acompanhar exatamente as projeções do seu gráfico aqui, ó. Então, fazendo isso, quanto é que eu tenho que chegar até aqui? Eu tenho exatamente que ter mais 5 unidades. Então, está resolvida aí a questão, tá? Desde já te agradeço, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais.